E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de combustíveis, estudando os biocombustíveis. A gente já estudou os combustíveis fósseis, né? Vimos o que é um combustível e os vários tipos de combustíveis fósseis, e agora a gente vai fazer uma comparação com esses biocombustíveis, que é muito relevante para o nosso estudo. Vamos lá, então. Primeiro, vamos entender de maneira geral o que é um biocombustível. Esse biocombustível é derivado da biomassa recente, ou seja, não fóssil. O que é biomassa? Biomassa é matéria orgânica que a gente vai usar para produzir energia. E essa matéria orgânica, como a gente já viu, aliás, ela é rica em carbono. E esse carbono pode vir tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá certo? Justamente daí o nome biomassa, tá certo? Esses biocombustíveis são renováveis, então tá aqui um ponto muito importante, já que é o contrário dos nossos combustíveis fósseis. Por que eles são renováveis? Vamos analisar o ciclo de um biocombustível, igual a gente fez com um combustível fóssil. Por exemplo, o etanol. No etanol, vamos pensar aí o etanol aqui no Brasil, principalmente vindo da cana-de-açúcar, a gente começa com a cana-de-açúcar, então no canavial, e para isso a gente faz a colheita, e esse etanol, para ser obtido, precisa passar por um processo de fermentação. Então a gente pega a cana, faz com que ela passe por esse processo de fermentação, a gente vai ver mais aprofundado o que é essa fermentação, e aí eu consigo chegar no meu etanol. Agora, tendo esse meu combustível etanol, eu posso utilizá-lo numa reação de combustão que vai produzir gás carbônico que vai para a atmosfera. Então perceba o caminho que o carbono faz. Ele está aqui na cana, passa pela fermentação, produz etanol, chega na atmosfera. Enquanto nos combustíveis fósseis, o processo de incorporação do carbono da atmosfera para, novamente, um ser vivo, demorava muito tempo, né, para eu ter, por exemplo, para tirar da atmosfera e voltar a ter o meu petróleo, né, o meu combustível fóssil. Aqui a gente tem um processo que é mais rápido, através da fotossíntese. Então, temos aqui uma biomassa recente, ou seja, ela não é fóssil, então não leva milhões de anos, e esse ciclo acaba sendo um ciclo fechado. Então, por exemplo, se a gente compara o petróleo, que leva milhões de anos para poder fechar o ciclo dele, aqui no caso do etanol, em 2 anos a gente consegue fechar esse ciclo. Então, tá aí o fato de ser renovável comparado com os combustíveis fósseis, ok? Agora a gente vai começar a estudar alguns representantes desses biocombustíveis, os mais comuns aí para que a gente saiba. O primeiro deles é o carvão vegetal. Vamos lembrar que lá nos combustíveis fósseis tinha um tipo de carvão, que era o carvão fóssil, né? E aí a gente tinha a hulha e tudo mais. Aqui a gente tem esse carvão vegetal. Qual que é a diferença? Esse carvão vegetal é produzido a partir da madeira, mas não a partir da fossilização da madeira igual era lá. Aqui a gente pega essa madeira, que é constituída principalmente de celulose. E como que a gente produz esse carvão? Basicamente, vamos entender o processo aqui. Se a gente pega esse gás carbônico que está na atmosfera, faz aqui uma reação de fotossíntese para poder incorporar esse gás carbônico, produzir aqui glicose, ok? Essa glicose é um monossacarídeo e, através de enzimas, é transformada em celulose, polissacarídeo. Ou seja, tá aqui, ó. Peguei o carbono que estava na atmosfera, né, na forma de gás carbônico, e consegui levar ele até a produção da madeira, constituída aqui, né, por celulose. Essa celulose, quando entra em combustão incompleta, lembrando que uma reação de combustão é uma reação com gás oxigênio. Incompleta porque a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível para fazer essa reação é menor do que seria para uma combustão completa. Assim, a gente consegue produzir o nosso carvão vegetal e mais outros subprodutos, tá certo? Então, esse processo aqui é muito mais rápido do que o processo de fossilização da madeira. Assim, esse daqui é o carvão vegetal que a gente usa, por exemplo, em churrascos e não é o carvão fóssil como a gente viu. Detalhe que esse carvão é menos poluente do que os combustíveis fósseis,
tá? Então a gente tem aí uma vantagem na utilização desse carvão vegetal se eu comparo com o carvão fóssil, ok? Falando agora de biogás. O que é esse biogás? O biogás basicamente é constituído por metano, cuja fórmula é CH4. Lembrando aqui que quando eu falo de biogás, eu não falo exclusivamente de metano. Eu posso ter aí alguns outros gases em menor proporção, tá? Mas principalmente por metano. Falou biogás, associa com metano, assim como a gente viu lá nos combustíveis fósseis, o gás natural. Como que esse biogás é produzido? Ele é produzido na decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vem da onde? Por exemplo, de lixo, do esgoto ou inclusive do esterco aí de ruminantes como vacas, tá? E por que decomposição anaeróbica? Porque ela não vai utilizar o gás oxigênio, tá certo? Então temos aqui uma matéria rica em carbono e por isso que eu consigo chegar na formação do metano, tá? Se eu fosse fazer uma decomposição aeróbica, eu teria a formação de gás carbônico apenas e não metano. E aí, essa matéria orgânica, em contato com a água, sob a ação de micro-organismos, né, os decompositores, faz com que eu tenha a formação de metano, tenho o meu biogás, e tenho também gás carbônico, tá? Lembrando, como eu disse, se fosse aeróbico, seria apenas gás carbônico, não teria metano. Esse processo aqui é um processo de fermentação que a gente fala. E aí a gente consegue observar isso em biodigestores, em aterros sanitários e em estações de tratamento de esgoto, tá? E aí justamente temos aplicações, a gente consegue pegar esse biogás e usar para geração de energia, assim como o gás natural era usado, enfim. Então tem várias utilidades para a gente. Falando agora do etanol, talvez aí um dos mais importantes dentre esses biocombustíveis. O etanol também é chamado de álcool etílico, apesar que hoje em dia o nome etanol tem sido mais recorrente. A fórmula dele, CH3, CH2OH, tá? Então, 2 carbonos ET, ligação simples entre eles, terminação OH, ele é um álcool, tá? Pertence à função orgânica álcool. E aí, aqui a fórmula molecular dele, C2H6O. Esse etanol é formado num processo biológico, então eu preciso também de micro-organismos, no processo de fermentação de açúcares. Então, assim como a gente tinha lá a fermentação para formar o biogás, a gente precisa também de uma fermentação aqui para formar o etanol. Como? Vamos lembrar, açúcares. Aí, por exemplo, se eu pego da cana-de-açúcar, ela tem uma grande quantidade de glicose. Essa glicose, quando eu passo aí pelo processo de fermentação, consigo fazer com que haja a produção de etanol e de gás carbônico, tá? Então, essa é a reação de fermentação de um açúcar. Essa é chamada de fermentação alcoólica. E essa glicose pode ser oriunda de vários alimentos, né, de vários vegetais. No Brasil, sem dúvida, o mais usado, né, é a cana-de-açúcar. Mas também a gente pode fazer aí através da beterraba, que tem uma quantidade também grande de glicose, do milho e assim por diante, ok? E aí, como que a gente comercializa esse etanol? Basicamente de duas formas. Ele é comercializado na forma de etanol anidro, ou seja, o etanol sem água, e aí ele é comercializado dessa forma para poder ser adicionado à gasolina. Lembra que, por lei, a gasolina tem que ter uma porcentagem de etanol. Ou também comercializado como etanol hidratado, agora sim com água, e utilizado como combustível. Não só, por exemplo, em casa, quando a gente compra o álcool no mercado, né, ele é um etanol hidratado, mas também o etanol que a gente usa para abastecer o carro. Como que a gente observa que tem água nesse etanol hidratado? Carros movidos a etanol, a gente percebe no escapamento que pode ocorrer uma formação de água líquida, né, na hora que eu faço a combustão. Então, parte dessa água, como não sofre combustão,
essa água sai pelo escapamento junto com os gases formados. E aí, por isso que eu posso perceber que no escapamento fica pingando água, tá? Então, essa água não participa da combustão, mas é levada junto na hora que eu faço a combustão desse combustível. Isso além da própria água formada na combustão, ok? Falando ainda do etanol, isso daqui vale não só para o etanol, mas também para todos os biocombustíveis. A gente pode falar de biocombustíveis de primeira geração, segunda geração e assim por diante. Qual que é a diferença? Um etanol convencional é um etanol de primeira geração, também chamado de 1G. Qual que é o motivo dele ser chamado assim? Porque ele é produzido a partir de vegetais cultivados. Então, a gente pega uma planta, cultiva ela própria para poder obter o etanol. No Brasil, a cana-de-açúcar. Só que a gente tem algumas desvantagens. Por exemplo, concorrência com a produção de alimentos. Então, uma terra que é cultivável, eu poderia usar para produzir alimentos, mas eu tenho que utilizar para produzir um combustível. E também um baixo rendimento. A quantidade de etanol que a gente consegue obter nesse processo de fermentação, a partir desse etanol convencional, é muito baixa. Então, temos um baixo rendimento aí. E a gente tem também o chamado etanol celulósico, que é um etanol de segunda geração, 2G. Qual que é a vantagem desse etanol para esse primeiro aqui? É porque esse daqui é obtido a partir do resíduo agrícola. Então, a gente pega a celulose, que aí é o bagaço de cana, e utiliza para produzir esse etanol. Só que essa celulose, vamos lembrar, celulose é um polissacarídeo, tá? E aí eu consigo obter a glicose. Mas para fazer essa transformação de celulose para a glicose, a gente precisa de uma transformação em açúcares mais simples. E essa transformação não é qualquer micro-organismo que faz. Então, a gente precisa de micro-organismos geneticamente modificados. Assim, temos um problema aqui, porque esses micro-organismos são uma barreira, né? A produção deles, a quantidade deles, acaba sendo uma barreira para que eu consiga ter uma maior produção desse etanol celulósico, tá? Então, temos aqui, dá para a gente discutir a diferença de um e de outro. O último biocombustível que a gente vai ver é o chamado agora biodiesel. Então, vamos entender o que é esse biodiesel. Esse biodiesel pode ser obtido a partir de qualquer óleo ou gordura numa reação chamada de transesterificação, que a gente vai ver melhor o que é. Esse óleo ou gordura pode ser tanto de origem animal quanto vegetal. Na nossa aula de bioquímica lá em lipídios, a gente viu a diferença de um óleo para uma gordura, tá certo? Aqui, independente de ser óleo ou gordura, eu posso utilizar ambos para produzir esse biodiesel. E aí, por que ele é muito válido? Porque ele é um substituto ao diesel do petróleo. Então, a gente consegue aí, a partir de uma fonte que não é um combustível fóssil, consigo obter um produto que tem a mesma aplicação. Só que para fazer essa substituição, o nosso biodiesel precisa ter propriedades semelhantes ao diesel do petróleo. Então, ele tem que ter aí semelhanças, não só no tamanho da cadeia, porque aí eu consigo fazer com que as reações sejam parecidas. Vamos ver aqui um pouquinho melhor essa reação de transesterificação. Essa reação de transesterificação, o molde dela é o seguinte: eu tenho aqui um triglicerídeo, que é o meu óleo ou a minha gordura. Quando eu faço essa reação com um álcool, que em geral é o metanol ou o etanol, eu tenho a produção do nosso biodiesel, que é um éster de ácido graxo. Então, como a gente viu lá em química orgânica, eu tenho aqui transesterificação, eu transformo de um éster para outro éster. Por isso que é transesterificação. Temos aqui um triéster, que vai virar um éster de ácido graxo. E temos também aqui, como subproduto, o glicerol, que é comercialmente vendido como glicerina, tá certo? Esse daqui é o molde. Caso você precise de um estudo mais aprofundado desse biodiesel, temos uma aula aí que a gente trabalha só reações de transesterificação, beleza? E aí, por exemplo, vamos ver aqui uma aplicação dessa reação. Aqui eu trouxe a fórmula molecular do óleo de soja. E aí, quando ele passa por esse processo de transesterificação, eu tenho aqui o biodiesel de óleo de soja. Se a gente compara com
a cadeia, né, a fórmula molecular do diesel, perceba que temos aqui um tamanho semelhante de cadeia, 18 carbonos, 20 carbonos. Por isso que eu posso utilizar como substituto. Por que eu não posso pegar o óleo de soja direto e despejar no motor, por exemplo, de um caminhão? Porque o óleo de soja, olha só, tem 57 carbonos em uma única molécula e o diesel apenas 18. Então, temos um problema aqui porque não tem justamente tamanhos parecidos, ok? E aí o óleo de soja é o óleo mais utilizado para a produção de biodiesel no Brasil, mas a gente sabe aqui que pode ser qualquer óleo, qualquer gordura, ok? Para fechar, vamos ver aqui algumas vantagens e algumas desvantagens sobre esse biodiesel. Primeiro, as vantagens. Esse biodiesel não causa chuva ácida. Por quê? No biodiesel, não temos o enxofre que, quando sofre combustão, vira o SOX, igual a gente viu lá nos combustíveis fósseis, e esse SOX causa chuva ácida. Então, temos aqui uma vantagem sobre o diesel. E ele também vai queimar melhor que o diesel. Então, temos aí um rendimento na reação de combustão, a gente consegue obtenção de mais energia do que com o diesel. Além disso, o biodiesel não contém hidrocarbonetos aromáticos, já que a fonte desse biodiesel é um óleo ou uma gordura que não tem cadeias aromáticas. Então, não temos aí compostos que podem causar algum problema de saúde quando inalados e tudo mais. Só que temos algumas desvantagens. Por exemplo, para a gente produzir o biodiesel, precisamos de grandes áreas de monocultura, já que, por exemplo, se eu vou produzir biodiesel a partir do óleo de soja, eu vou precisar de uma grande área somente para produzir soja, para que eu possa usar essa soja não como alimento, mas como biocombustível. E aí, além disso, vai utilizar uma coisa que poderia ser usada como alimento para geração de energia, né, para a produção de combustíveis. E também nós precisamos de instalações especiais para fazer essa reação de transesterificação, que no caso do petróleo a gente tem as refinarias, mas uma refinaria de petróleo, né, como a gente viu como funciona lá na questão da separação, né, torre de fracionamento, essa refinaria não funciona para biodiesel. Então a gente precisaria aí transformar, né, ou construir as nossas refinarias de petróleo em locais apropriados para a produção de biodiesel. E aí isso daí envolve um custo que nem sempre é rentável. Beleza? Fechamos a nossa aula aqui de biocombustíveis. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.